Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A gente vai continuar aqui com a segunda lista aqui de exercícios que foi feita pelo cursinho aí de Craíbas. Se você não viu a lista número 1, vai aparecer um cardzinho aqui em cima. Se você gostar do vídeo, deixa aquele joinha, se inscreve no canal aí para não perder nada. E vem para o CN. Então, estamos aqui, né? Essa lista é de termologia, parte 1, né? A parte 2 vai ser de ondulatória. Então vamos lá. Começamos com a primeira questão. É uma questão aqui de temperatura. Vamos lá. Transforma a temperatura de 55 graus Celsius em letra A, Fahrenheit, letra B, em Kelvin, e ainda vai pedir o quê? Quais são os pontos de fusão, pontos de ebulição e zero absoluto para as três escalas, né? Então vamos lá. Então, primeiramente a gente vai escrever as escalas, né? Fica melhor aqui visualizar, né? Vamos lá. Primeira questão, né? Primeira questão. Então vamos lá. Vou pegar aqui as três escalas. São três termômetros. Eu vou ter aqui três pontos, né? Esse ponto, esse e esse, esse e um ponto aqui. Tá, né? Então eles são correspondentes, né? Beleza. Vou colocar aqui em vermelho. Então, ele quer saber quais são os pontos de fusão, de ebulição e o, e o zero absoluto, né? Então, esse primeiro aqui eu vou chamar de graus Celsius. Graus Celsius. Esse aqui de Fahrenheit, por exemplo. E esse de Kelvin, né? Kelvin é a escala absoluta. Então já sabemos aqui, olhando por esse termômetro aqui, então nós temos que ter três pontos. Esse ponto aqui de baixo é o menor valor, né? O menor valor possível e teórico na temperatura em Kelvin é zero, né? Zero Kelvin é a menor temperatura possível teoricamente, né? Mas não se chegou-se a zero absoluto, né? Chega bem próximo, né? Aí o que acontece, né? A gente tem que achar os correspondentes, né? Mas primeiro, que é bem fácil, né? Que em relação à água, pessoal. Em relação à água, a temperatura ambiente, a temperatura de um ATM, né? Tal, todas as condições tranquilas, né? Ideais. Então, o ponto de fusão, que é esse ponto médio aqui, em graus Celsius é zero, né? 0 graus. É o ponto onde a água, ela solidifica, né? 0 graus Celsius, né? Então é o ponto de transição entre o sólido e o líquido, né? Então você, no caso seria do sólido para o líquido, né? Você chega no 0 graus Celsius já tem água congelada, né? Aí correspondente aqui, além disso, que é fácil, né? No nosso dia a dia, tem que 100 graus Celsius é o ponto de ebulição, que é o ponto onde a água começa a mudar de fase, né? Para o estado do vapor, né? Então ele vai do líquido para o vapor. Beleza? Então esses dois pontos aqui, bem simples, no nosso dia a dia. O graus Fahrenheit é um pouco mais complicado. Ele tem aqui, que é o ponto de fusão dele é 32 graus. É o ponto de fusão em Fahrenheit. Já em Kelvin é 273, né? 273. Não é grau, né? Porque é uma escala absoluta. E a gente sabe também que a escala Kelvin é uma escala centrígrada. Ele vai a intervalo entre ponto de fusão e ebulição é sem intervalo, né? Então, no caso, vai ser 373, certo? Nesse caso, o Fahrenheit não é o que acontece, né? Mas aqui a gente tem que é 212 graus Celsius. Graus Fahrenheit, desculpa. Aproximadamente, né? Aí temos também a correspondente, né?
ao zero absoluto, nesse caso, né? Nesse caso aqui é menos 273. 200. Já em graus Fahrenheit, o, o graus onde a temperatura seria o menor possível, né? Onde não haveria agitação qualquer, né? Seria 459, né? Beleza. Então esses são os três pontos que a questão pediu. Aí só que ela pede a conversão, né? E como é que eu sei a conversão, né? Aí vamos lá. Como a gente traduz isso? Você vai pegar a temperatura de alguma escala, né? Por exemplo, temperatura em graus Celsius, menos o ponto de fusão dela, que é zero, dividido, perfeito, né? Dividido eh, pelo ponto de ebulição, né? Dessa temperatura, no caso, graus Celsius, tem, menos o ponto de fusão, que também é zero. Isso daqui também tem que ser igual a outra conversão de temperatura, né? Nesse caso aqui, eu posso escolher Kelvin ou Fahrenheit. Vamos começar aqui com Fahrenheit. Eu pego novamente a temperatura em Fahrenheit, que eu vou chamar de T de F, menos o ponto de fusão dessa temperatura, né, que seria 32. 32. E normalmente faz embaixo, né? 212. 212 menos 32. E além disso, você ainda pode fazer aqui, ó, a igualdade também com graus Kelvin, né? Eu vou chamar aqui apenas de K, menos ponto de fusão dele, que é 273. Deixa eu colocar mais pra cá, né? Aqui, tá melhor. Aí vai. Temperatura em Kelvin é menos, é igual a menos 273, ponto de fusão, dividido por 373 menos 273. Essa aqui é a igualdade entre as três temperaturas, né? A partir dessas igualdades a gente consegue converter, né? Temperatura em Celsius para Fahrenheit e por aí vai, né? Então, se eu pegar essa daqui e essa, eu tenho o quê? Que temperatura em Celsius dividido por 100, né? 100 menos zero é igual a temperatura em Kelvin menos 273. E 373 menos 273 dá o que, pessoal? 100, né? Intervalo de 100, né? Então, se eu multiplicar tudo aqui por 100, então esse cara vai embora com esse. Então vai sobrar só esse cara de cima, né? Então, se eu quero a temperatura, ó, ele transforma em temperatura de 55 graus Celsius em Kelvin, nesse caso, a letra B. 55 graus Celsius. Eu vou só substituir e isolar o termo que eu quero. Então, eu vou ter o quê? 55, né? Ah, vai, 55. Mais, que eu vou passar esse cara pro outro lado, mais 273. Isso aqui é igual a temperatura em Kelvin. Vou TK. Então, TK é 5 mais 3 dá 8, né? 8. 5 mais 7 dá 12, né? Sobra 1. Aí fica 328. Não seria grau, né? Kelvin, né? Bota o K. Pronto. Aí você pode fazer a mesma coisa com esse cara, né? Aí TC sobre 100 é igual a TF menos 32. Não vai mudar nada em cima. Aí 212 menos 32 é 2 para 2, 0. 3 para 11, né? 8, né? 8. 1 para 2, 1, né? 180. Aí aqui você pode multiplicar tudo por 10, por exemplo, né? Eu tirar esse zero com isso aqui. E dividir esse carinho, ou seja, se eu multiplicar tudo por 2, posso simplificar aqui, né? Aí fica TC dividido por 5, né? Porque 2 vezes 5 dá 10. Eu simplifiquei aqui, né? É igual TF menos 32 dividido por
por 9, né? 2 vezes 9 é 18. Pronto. Eu achei aqui os correspondentes para a temperatura em Fahrenheit. Então é só substituir, né? Então eu substituo, aí boto 55 dividido por 5 é igual a... Eu já posso passar esse carinha multiplicando, né? Vezes 9 é igual a TF menos 32. 55 dividido por 5 dá 11, né? Aí vai 11 vezes 9 dá 99, né? 99 mais 32, que eu passei pro outro lado, esse carinha, é igual a TF. Então, TF, temperatura em Fahrenheit, é só você somar. 2 mais 9 dá 11, né? Sobra 1. Aí fica 10 mais 3 dá 13 graus Fahrenheit. Pronto. Achamos aqui a... Essa é a letra B, né? E essa é a letra A. Pronto. Questão 1 resolvida, né? Achei aqui os pontos de fusão, ebulição e zero absoluto para as 3 escalas, né? E achamos aqui a conversão. Aí vamos para a segunda, né? Vamos lá. A garrafa térmica é um dispositivo que permite manter constante a temperatura de um objeto, quente ou frio, colocado em seu interior. Observando a figura sem escala e em cores fantasias deste problema, procura explicar como ela é constituída e descrever como se tenta impedir que o calor entre ou saia, né, no interior pelos 3 processos que a gente estudou na aula 2, né? Condução, convecção e radiação. Vamos lá. Bom, a garrafa térmica a gente usa muito no dia a dia, né? Para beber café, chá, por aí vai. Então, você tem aqui, basicamente, a tampa isolante, né? Vai tentar impedir que haja o contato externo, né? Seja com ar, impedindo que ocorra a por, por radiação, né? Ou convecção, além também da condução também, né? Tá tampando a superfície, né? Toda essa partezinha aqui embaixo também, a parte isolante. Só que você tem o quê, ó? Ele diz aqui, invólucro protetor, né? Que é a parte externa, né? Toda aquela... Vai impedir que ocorra o processo com a radiação, com condução, etc. Você tem essa parede espelhada vai impedir que o líquido que está lá dentro, ele perca calor para o ambiente através da radiação, né? A gente sabe, né, a radiação ela ocorre devido às ondas eletromagnéticas, então todo o corpo ele emite calor, então ele vai se refletir aqui nesse espelho, né? Então, o espelho é uma parede espelhada, então ela vai se refletir, 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 de modo que o calor aqui permaneça aqui dentro do recipiente. Então, basicamente é isso, porque ele tem essa parede espelhada. Aí você tem a parte do vácuo, que é entre essas duas, esse pedacinho aqui, para impedir que ocorra a convecção, seria, ocorre quando você tem líquido, né? Eh, e o líquido, ele, no caso, um fluido, por exemplo, né? No caso geral, no caso seria um café, ele vai fazendo esses movimentos de convecção, né? O ar quente com o ar frio, né? Fazendo essa corrente de convecção. Então, quando você tem um vácuo, você diminui isso, além de você não ter contato aí com partículas, no caso, né? Você tira o máximo de partículas possíveis, vai ter o vácuo, né? Não vai ser o ideal, mas vai ser o mais aproximado possível. Então, você tira essa parte da convecção e da condução, né? Através do vácuo. Aí tem essa parede dupla, né? E a parte espelhada, outra parte também espelhada, como eu havia falado, né? E vem com a parte da radiação, para que o corpo que estiver dentro, né, o líquido, ele permaneça quente através dessa reflexão, né? Então, os raios eletromagnéticos, né, as ondas eletromagnéticas vão se refletir, retornam, 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 de modo a que o objeto fique lá quente, né? Mas a gente sabe que isso não é perfeito, porque uma hora o que estiver dentro aqui vai esfriar, vai ficar frio, porque ele vai perder com o ambiente, né? Então não é totalmente perfeita essa garrafa, né? E como as coisas do nosso dia a dia, né? É bem aproximado, né? Então, ela funciona por esses 3 processos, né? É muito importante no nosso dia a dia, né?
recebe essa garrafa térmica, né? Basicamente é isso na parte da garrafa térmica. Se eu deixei algum detalhe passar, você pode deixar aqui nos comentários para vocês participar ainda mais, né? E a terceira questão, simples também, é uma barra de alumínio de 200 gramas, né? Ao passar por um processo industrial, teve sua temperatura elevada a 20 graus Celsius para 140. Qual foi a quantidade de calor cedida para a barra nesse processo, sabendo que o calor específico do alumínio é C? Czinho, né? Então aqui é uma questão de calor, né? Como ele fala que ocorreu a variação de temperatura, então eu vou usar essa equação aqui. Deixa eu botar aqui. Eu tenho aqui o calor, vou pensar por quê. Calor é igual à massa da substância, né? Vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura. Então eu quero saber quem é o calor, né? Repito ele, desculpa. E a gente vai saber quem é a massa. A massa é 200 gramas. Aí percebe que a unidade aqui já está de acordo, né? Porque o calor específico aqui está em gramas, né? Calorias por gramas Celsius, grau Celsius no caso. Então vai lá, 200 gramas. E aqui é 0,22. Vamos lá, 200 gramas. 200 gramas. Vezes 0,22 é calorias por grama grau Celsius. E vezes a variação de temperatura, né? Aí é o final menos o inicial. O final é o quê? Se não estiver enganado, é 120 graus Celsius menos 20 graus Celsius, que é o inicial. Ou seja, aqui, ó. Não, 140. Ele vai de 20 para 140. Então, 140, obviamente, é a temperatura final. Deixa eu corrigir aqui. É 140. A gente volta aqui. 140. De modo que eu tenho que o calor é igual. 200 gramas. Aí, essa gramas pode ir embora com essa grama, né? É a divisão, né? De modo que também esse grau Celsius também vai embora quando eu converter. E vai aparecer um grau Celsius, né? Deixa eu botar. Um grau Celsius, aí ele vai embora. A divisão. Vai sobrar só a caloria, que é o que eu quero, né? Aí vai 200 vezes 0,22. É a mesma coisa que eu fizer. 22 vezes 10 a menos 2, né? Então vamos lá. 2. Exato. Entendeu? Duas casas. Vezes. Aí 140 menos 20 dá 120, né? Calorias, né? Isso aqui. Calorias. Então, qual é o meu calor? Aí eu faço aqui, né? O que eu posso fazer aqui? 10 a menos 2 é a mesma coisa que eu fizer 1 sobre 100, né? 1 sobre 100, que tem duas casas aqui, né? Ou seja, eu posso simplificar esses dois zeros aqui com isso aqui. Sobrou 2, né? Aí, eu posso, ou facilidade, vou botar aqui 120 vezes 22, por exemplo. Aí vai. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 2, 4, né? 2 vezes 2, 0. 2 vezes 2, 4. E 2, 1, 2. Somando, vou botar mais para baixo. Somando eu vou ter 0, 4. 4 mais 2 dá 6, né? E aqui 2. E não tem nenhuma vírgula, então eu posso botar aqui duas. Aí tem esse 2 também, né? Aí 2 vezes esse valor, né? 2.640 calorias. Aí eu só multiplicar por 2, vai me dar 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 4 8, 2 vezes 6 é 12, sobra 1. 2 vezes 1, 2 vezes 2 é 4, 4 com 1, 5, né? Calorias. Pronto. Achamos aqui o calor aqui suficiente, né? Para esse determinado processo, né? Para essa barra de alumínio. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Que eu vou estar respondendo. Se você gostou do vídeo,
deixa aquele joinha, considere se inscrever no canal aí, para que a UCN cresça cada vez mais, né? Então, essa aqui foi a primeira parte da lista, lista 2. Na próxima aula, a gente vai ter a lista 2 também, parte 2, né? Vai ser a ondulatória. Então, se aparecer, vai estar aqui no link da descrição, né? É isso aí, pessoal. Valeu, um forte abraço e a gente se vê no próximo episódio.